E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho com a gente? Opa! Mergulhando de cabeça. Hoje a aventura é dentro do Google. A gente vai desvendar a cultura que faz essa empresa um imã para mentes brilhantes. É isso aí. E para me ajudar nessa missão, a experta em culturas corporativas, especialmente no mundo tech, Carmen. Olá, pessoal. Adoro esse papo de cultura de empresa. E a do Google, sem dúvida, é fascinante. Criatividade, inovação a 1000 por hora. É o que a gente vai descobrir. Nosso mapa nessa expedição é o livro Como o Google Funciona. Escrito do próprio Eric Schmidt, ex-CEO do Google. Exatamente. E já de cara ele deixa claro, a prioridade máxima é o talento. E não é qualquer talento. O Eric é bem específico, estamos falando de engenheiros de software. Pelo jeito, o código era a língua oficial, né? Total. O Eric até comenta que a Sheryl Sandberg, super figura da Facebook hoje em dia, foi vetada no Google lá no início. Sério? É, porque ela não era engenheira. Mesmo com todo o talento em marketing. É, parece que naquela época a prioridade era mesmo a engenharia. Mas essa busca por talentos ia além do diploma. O Eric fala bastante sobre a importância de contratar os animais capazes de aprender. Ah, nem para capaz de aprender. É gente com paixão, que busca conhecimento e tem potencial de crescimento. Interessante. E os métodos de seleção? Ah, os métodos de seleção nada convencionais. Qual? Me conta. Você já ouviu falar do teste LX? Teste eles? Não, me explica. Imagina a cena. Você está preso no aeroporto, voo atrasado e a pessoa do seu lado te desafia. Me explica a teoria da relatividade. Oh, que situação. Pois é. Era assim que eles testavam a capacidade de pensar rápido, de comunicar bem e ter aquela googleza, sabe? Curiosidade e inovação. E uma pitada de nerdice também. Parece que só os fortes sobreviviam. Com certeza. Mas conseguir a vaga era só o começo. Dentro do Google, a liberdade para inovar era algo raro de se ver. E aí que entra o famoso 20% do tempo. Um dia por semana dedicado a projetos pessoais, sem burocracia, só a criatividade guiando. Falando em criatividade, sabia que o Google Now e o Google Notícias surgiram assim? Não, Jura? de projetos de 20% do tempo. Que legal. Mas a ideia ia além de produtos revolucionários, né? Totalmente. Era sobre desenvolver habilidades, aprender coisas novas, mesmo que o projeto não virasse um novo Gmail. Faz sentido. Experimentar, aprender, inovar. E por falar em Gmail, o Google tinha uma filosofia diferente até na hora de lançar produtos. É verdade. Nada de longos processos de desenvolvimento. A regra era enviar e reiterar. Lançar rápido, mesmo que imperfeito. Exato. E ajustando com base no feedback dos usuários. Fazia todo sentido no mercado que muda tão rápido, né? Imagina se o Chrome tivesse ficado preso em revisões infinitas. Pois é. Ele começou discreto e foi conquistando o mundo aos poucos. E para manter todo mundo remando junto, a comunicação interna era outro ponto forte. E que comunicação? Eles tinham o Dory, um sistema que permitia fazer perguntas anônimas para o Larry e para o Sergey. Pro Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google. Isso. Durante as reuniões gerais da empresa, imagina a cena. Reunião lotada, todo mundo junto, e de repente, pá! Surge até uma pergunta polêmica sobre alguma decisão da liderança. Gitsansu? Transparência total. Peraí, então quer dizer que todo mundo podia mandar aquela pergunta de milhões sem medo? É isso aí? Sem medo de retaliação. Arriscado, hein? Mas genial ao mesmo tempo. Total. Mas a transparência não parava por aí. Eles faziam autópsias de projetos, analisavam o que deu certo, o que deu errado e compartilhavam as conclusões com todos, sem esconder os errinhos embaixo do tapete. E por falar em erros, chegamos no lema icônico do Google: não seja mal. Essa frase é clássica. E não era só um slogan bonitinho. Eles levavam isso a sério. O Eric conta que viu projetos lucrativos serem rejeitados por serem antiéticos. Caramba. O dinheiro falava alto, mas os valores éticos falavam mais alto ainda. E isso faz toda a diferença para atrair talentos, né? Quem não quer trabalhar numa empresa com valores fortes e um propósito que vai além do lucro. Mas, falando em propósito, o Eric usa um exemplo interessante para mostrar a importância da adaptação. Ele compara a trajetória da Sun Microsystems, onde ele trabalhou antes do Google, com o do próprio Google. A Sun Microsystems. A empresa que era líder em servidores, mas não se adaptou à ascensão dos PCs. E acabou perdendo espaço. Exatamente. Já o Google, sempre atento às mudanças, se reinventou e se manteve no topo. Interessante essa comparação. A história da Sun é um alerta para todos nós, né? Não importa o tamanho da empresa, o sucesso de hoje não garante o de amanhã. Verdade. O mundo muda rápido demais. E aí, o que você acha de tudo isso até agora? Já imaginou como seria trabalhar num ambiente assim? Nossa, muita coisa para pensar, né? Mas ainda tem chão nesse mergulho. E estamos de volta mergulhando na cultura do Google. A gente estava falando sobre a Sun Microsystems e a importância de se adaptar, né? Mas, e para quem está começando agora, uma startup, por exemplo. O que o Eric Schmidt diz sobre isso? Boa pergunta.
O Eric dedica uma boa parte do livro falando dos desafios de construir uma empresa do zero. E ele vai direto ao ponto. Você precisa de um plano. Mas calma. Não precisa daquele plano de negócio super detalhado e complexo. Ainda bem, porque no mundo da tecnologia as coisas mudam tão rápido, né? Um plano engessado pode virar peça de museu em poucas semanas. Exato. O Eric chama isso de a fundação estável e o plano fluido. Os princípios básicos da empresa, a base, devem ser sólidos. Mas o plano em si precisa ser flexível, adaptável. Para acompanhar as mudanças. Mais ou menos. Faz todo sentido. E uma dessas bases, segundo o Eric, é a aposta em inspirações técnicas e não em pesquisa de mercado. Ele usa o próprio Google como exemplo. Quando o Larry e o Sergey começaram a desenvolver o buscador, a maioria dos concorrentes classificava os resultados das buscas baseados no conteúdo dos sites. Mas eles acharam esse método ineficiente. E aí? Eles tiveram uma sacada genial. Usar a estrutura de links da internet como mapa para encontrar as melhores respostas. É o famoso PageRank. Ah, o PageRank, ou seja, se vários sites têm links para uma página específica, é porque ela provavelmente tem um conteúdo de qualidade. Exatamente. E essa ideia, baseada numa inspiração técnica, foi o que diferenciou o Google dos demais buscadores da época. Interessante. E essa lógica vale para qualquer produto. A chave para o sucesso está em encontrar uma nova maneira de aplicar tecnologia ou design para melhorar a experiência do usuário. No fim das contas, é o usuário que importa. Com certeza. O Eric até sugere um teste. Pergunte a si mesmo qual é a inspiração técnica por trás do seu produto. Se você não conseguir articular uma resposta clara e concisa, talvez seja a hora de repensar a ideia. Faz sentido. Outro ponto que me chamou a atenção foi a importância de pensar grande. Ele ter objetivos ambiciosos. Ele critica aquela mentalidade de vamos fazer o que a gente já sabe fazer, só que um pouquinho melhor. Ele usa a expressão pensar 10x, pensar 10 vezes maior. Para colocar essa ideia em prática, ele apresenta um sistema de metas que o Google usa, chamado OKR, que significa Objetivos e Resultados-Chave. Basicamente, você define objetivos ambiciosos para sua equipe e estabelece metas mensuráveis para alcançá-los. E se a gente não conseguir atingir essas metas, afinal, se os objetivos são tão audaciosos, a chance de errar também é maior, né? É aí que entra a tolerância ao erro. O Eric é categórico ao dizer que o fracasso faz parte do processo. Ele defende a ideia de fracassar bem, ou seja, aprender com os erros. E usar essa experiência para melhorar. Exatamente. E para incentivar essa cultura de experimentação e inovação, o Google usa a regra dos Census 2010 para gerenciar os recursos. 70 e 2010. Que regra é essa? Basicamente, 70% dos recursos dedicados à atividade principal da empresa, 20% projetos promissores em áreas adjacentes e 10% ideias totalmente novas e arriscadas. Então, mesmo as ideias mais malucas tinham seu espaço garantido? É isso aí. Mas como eles decidiam quais ideias mereciam esses 10%? Era um processo bem orgânico. Muitas vezes, as ideias surgiam dos próprios engenheiros que podiam dedicar parte de seu tempo a projetos pessoais. Lembra dos 20%? Sim. E se a ideia se mostrasse promissora, ela podia migrar para os 20%, quem sabe até para os 70%, virando um novo produto ou serviço. Que legal. Mas e se a ideia não desse certo, como lidar com a frustração de investir tempo e energia em algo que não vai para frente? O Érico conta aqui no Google, eles faziam esses chamados TGIF. Encontros informais onde os engenheiros apresentavam seus projetos de 20% do tempo para os colegas. A maioria não ia para frente, mas o importante era o processo, o aprendizado, a troca de ideias. Eles celebravam o esforço, a tentativa, mesmo que o resultado não fosse o esperado. Às vezes a gente fica tão focado no resultado, no sucesso a qualquer custo, que esquece de apreciar a jornada. Verdade. Mas e o Eric, ele fala sobre como aplicar esses conceitos em outros tipos de empresa, em outros setores. Afinal, nem todo mundo trabalha com tecnologia. Claro, ele argumenta que os princípios que levaram o Google ao sucesso podem ser adaptados para qualquer tipo de organização, desde startups até grandes corporações, de empresas de tecnologia a ENGs. O segredo é entender a essência da cultura Google e encontrar maneiras de aplicá-la à sua realidade. E qual seria essa essência? O que a gente pode tirar de tudo isso que a gente já conversou? Acho que podemos resumir em alguns pontos-chave. Yeah. Busca incansável por talentos, aposta em inspirações técnicas, liberdade para inovar e experimentar, comunicação aberta e transparente, foco no usuário, tolerância ao erro e, claro, ética como princípio norteador. Uau, quanta coisa importante. E você? O que mais te chamou a atenção nessa imersão na cultura do Google? Temos muito que discutir ainda. Voltando para a reta final do nosso mergulho na cultura do Google. Okay. Ouvindo você falar de todos esses princípios, me deu um estalo, sabe? Em quê? Será que essa cultura toda tem algum lado negativo? Afinal, nenhuma empresa é perfeita, né? Verdade. E o Eric Schmidt não foge dessa discussão. Ele reconhece que a cultura do Google também tem seus desafios. É mesmo.
E que, em alguns casos, essa busca incessante por inovação pode levar a alguns tropeços. Tipo, quais exemplos ele cita? Ele menciona o caso do Google Plus, lembra? Ah, o Google Plus. Aquela rede social que tentou competir com o Facebook. Sim, lembra? Um projeto ambicioso, né? Ela com muitos recursos investidos, mas que acabou não decolando. E por que ele acha que não deu certo? Falta de inovação. Na verdade, o Eric argumenta que o Google Plus é um exemplo de como pensar grande demais pode ser um problema. A equipe queria tanto criar uma rede social revolucionária que acabou desenvolvendo um produto complexo e difícil de usar. Às vezes, na ânsia de inovar, a gente pode acabar se distanciando do que realmente importa, a experiência do usuário. Exatamente. E aí, mais uma vez, fica a lição. O foco no usuário precisa ser um mantra para qualquer empresa. Faz todo sentido. E o Eric também destaca a importância da humildade. Humildade. Reconhecer que nem sempre temos todas as respostas e que precisamos estar abertos a aprender com os erros. Cusday, falando em aprender com os erros, ele critica a cultura do HPO, HPO, o que é isso? Highest Paid Person's Opinion, ou seja, a opinião da pessoa com maior salário. Ah, tá. A famosa carteirada corporativa. Sei. Ele argumenta que, em muitas empresas, as decisões são tomadas com base na opinião dos executivos mais bem pagos, o que pode ser um grande erro. É verdade. Nem sempre quem ganha mais tem as melhores ideias. Mas como criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas ideias, mesmo que discordem do chefe? A gente já falou da importância da comunicação aberta e transparente, mas o Eric também destaca a necessidade de criar mecanismos que garantam que todas as vozes sejam ouvidas. Ele cita o exemplo do Memaging, uma plataforma interna do Google onde os funcionários podiam criar memes para expressar suas opiniões sobre a empresa. Usar memes para dar feedback. Feedback criativo. É uma forma de dar voz aos funcionários e promover um debate mais leve e descontraído. Interessante. E além de ouvir os funcionários, é crucial ouvir os usuários, entender suas necessidades e usar informação para guiar o desenvolvimento de produtos. No fundo, tudo se resume a colocar o usuário no centro de todas as decisões. Certo. Com certeza. E o Eric defende que essa cultura centrada no usuário é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, independentemente do setor. Legal. Para fechar com chave de ouro, o Eric nos convida a refletir sobre o papel da tecnologia na sociedade e os desafios do futuro. Ele se mostra otimista com o potencial da tecnologia para resolver grandes problemas, mas alerta para a necessidade de usá-la de forma ética e responsável. E ele termina o livro com um conselho poderoso para os empreendedores. Imaginem o inimaginável. Que frase inspiradora. É um convite para sonhar grande, buscar soluções inovadoras para os problemas que enfrentamos e usar a tecnologia para construir um futuro melhor. E com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso mergulho na cultura do Google. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e se inspirado para aplicar os princípios do Google na sua realidade. Compartilhe suas ideias e dúvidas com a gente. Até o próximo mergulho.